Boa noite, olá. Cá estamos para mais uma live. A minha mãe já diria, porque é que dizemos live e não direito, realmente? Porque somos internacionais. Ai, ora então, olha, eu vou falar na minha mãe e ela é a primeira a aderir. Que maravilha. Ora então, são 9h30 em ponto. Vamos esperar mais um bocadinho. Oh, que lindos coraçõezinhos. Olha a Lídia, olá a Lídia. Viva. Olha a Teresa. Que bom. É tão bom este bocadinho em que estamos aqui. Olá, linda! Tu é que és linda e fazes coisas lindas, Lídia. Espero que esteja tudo bem contigo e as tuas filhas. Estão umas mulheres já. O tempo passa tão depressa. Olha a Beatriz, olá, linda. Outra linda, tão linda. Que bom. Que bom. Vamos aquecer aqui um bocadinho. Ai, por falar em aquecer, tem estado um frio. Mas também é o tempo dele. Não é que toda a gente diz. Olha a Ana Maria Torre, que maravilha. Saudades, saudades de todas. Miguel Barbosa, quem será? 93, terá nascido em 93. É o meu filhote. Está lindo isto de ele estar aqui. Oh, Lídia, ainda bem que está tudo bom. Eu digo mesmo que neste caso não te estou a ver, mas saber que estás aí desse lado é fantástico. É tão aconchegante. É muito aconchegante quando vemos as pessoas, o nome das pessoas que nos estão a assistir, saber que estão aqui este bocadinho connosco. É mesmo maravilhoso. Mesmo maravilhoso. Deve estar aí a bombar, Lídia, com as prendinhas de Natal, não é? Agora aproxima-se a passos largos. Muito bem. Espero que esteja toda a gente bem de saúde. Os casos de Covid estão para aí a subir. Espero que estejam todos bem. As famílias também. Ora, estão aqui já. Vamos dar aqui um espaço de 5 minutinhos para chegarem mais amigos. E então começar depois a fazer a apresentação. Ora, deixa cá ver. Quem aqui está? Que bom. Estiveste nas compotas. Muito bem. E eu também gostava de fazer umas compotas de abóbora. Mas também queríamos fazer marmelada. Ainda não fizemos este ano. E a minha mãe já me pediu para comprar os marmelos e ainda não comprei. Ora bom, estão a passar aqui os minutinhos. Eu acho que vou saltar aqui a parte da apresentação, porque eu ia dizer que as pessoas que estão a assistir todas me conhecem, mas depois se virem a gravação, às vezes há muitas pessoas que não me conhecem e que depois veem a live gravada. Eu queria novamente pedir desculpa porque na semana passada não conseguimos gravar a live e partilhar a gravação, mas
Já descobrimos que a live fica gravada no arquivo. Agora só temos que nos dar ao trabalho de ir lá pesquisar e depois então já partilhamos. A vantagem das gravações é que depois podem ser vistas quando for mais conveniente. Oh, Cláudia! Ai, hoje era para te mandar uma mensagem, Cláudia, a ti e à Sílvia, às minhas amigas louras, a dizer que tenho muitas saudades. Eu acho que nunca tivemos tanto tempo sem estarmos juntas. E eu tenho mesmo muitas saudades, lembro-me muito, muito de vós. Pronto. Coraçõezinhos também para ti. Estou a aprender a fazer corações com as mãos. Acho que é assim. Não tenho jeito. Ora então, vou fazer a minha apresentação, que normalmente faço de uma forma muito resumida e vou tentar continuar a ser assim, resumida. Então, o meu nome é Olinda Cristina Molar e sou formada em Direito, trabalhei na advocacia há cerca de 20 anos. E há mais ou menos, ora, agora vou dizer é como outra, fazer as contas. Acho que há 14 anos que mudei radicalmente de área profissional e eu trabalho atualmente em terapias espirituais. Portanto, há 14 anos. Trabalhei 7 anos, os primeiros 7 anos nesta área foi no projeto Alexandra Solnado e agora trabalho sozinha no Norte, de novo, concretamente em Rebordosa, onde vivo. Vivo com o meu filho e com a minha mãe. Estou cá no Norte há mais ou menos 6 anos. Há 7 anos. E costumo fazer estas lives, como a maior parte das pessoas que estão a assistir sabem, costumo fazer as lives com uma grande amiga, uma amiga de há 20 anos, que é a Manuela Ribeiro, que eu desafiei para uma live e que depois, em conjunto comigo, idealizou este formato de... peço desculpa, só porque estou a ver a Paulinha a entrar e dizer-lhe que espero que a viagem de regresso dela à Inglaterra tenha corrido bem, que ainda não falei com ela desde que ela regressou à Inglaterra. Beijinhos, Paulinha. E estava eu a dizer que, juntamente com a Manuela, idealizamos, ou melhor, até foi a ideia da Manuela fazer um conjunto de 7 lives, cada uma com um tema, e o tema que tínhamos planeado para hoje era o tema viagens. Contudo, a Manuela perdeu uma grande amiga ontem, que morreu de cancro. Uma grande amiga e comadre. E por coincidência morreu também um tio. E hoje não havia possibilidade dela estar aqui presente em termos até logísticos, embora a Manuela tivesse até decidido fazer a live, participar na live na mesma, porque queria dedicar a live à amiga. Até porque o tema era viagens e era a grande paixão da amiga que viajou muito. E porque a amiga assistia sempre às nossas lives e manifestava apreço por este bocadinho que ela nos acompanhava. E apesar de estar planeado, coraçõezinhos também para ti, Paulo. Apesar de ter planeado, pronto, depois concluiu que até por questões de timing
não conseguia estar aqui a tempo. E por isso vamos manter o tema das viagens no sentido literal para a próxima live, que será na próxima semana, 1 de dezembro. Parece-me que estás a falar muito baixinho. A minha mãe veio aqui dizer-me que acha que eu estou a falar muito baixinho. Pronto, já vou aumentar os decibéis. Espero que agora passem. Digam-me se faz favor se estão a ouvir-me bem. Estava eu a dizer que a próxima live será no dia 1 de dezembro e então aí abordaremos o tema viagens no sentido literal. As nossas experiências enquanto viajantes, o que é que aprendemos nas viagens que fizemos, que experiências foram essas. E sobretudo a Manuela vai ter muito que contar porque ela sempre viajou muito. E então, quando estava a conversar com a Manuela e a constatarmos que não lhe ia ser possível estar presente, ela sugeriu que eu fizesse a live hoje e a relacionasse precisamente com a viagem, mas no sentido figurado. A grande viagem, no sentido figurado, e não só, acaba por ser também literal, que é a grande viagem que o nosso espírito faz quando o nosso corpo... Lídia, pois é, impecável. Eu agora vou parar de comentar, acho que vou parar, porque senão perco o fio à meada. Mas agradeço imenso que me estejam a responder, que me estejam a dar feedback. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Então estava eu a dizer que decidimos fazer uma abordagem hoje sobre a grande viagem que associamos à morte do nosso corpo físico e que muitas pessoas hoje em dia ainda não sabem, não conhecem ou não acreditam no que acontece à nossa energia com a morte. Se a morte é um processo definitivo ou se há uma continuação da vida de alguma forma. Eu há muitos anos, mesmo creio que antes de me interessar, interessar de uma forma mais nítida pelo que era a espiritualidade, eu li um livro que eu ainda hoje não sei como é que esse livro me apareceu em casa. A verdade é que eu tinha lá em casa, que é A Vida Depois da Vida, de um psiquiatra norte-americano que é o Raymond Moody Jr. Nunca mais me esqueci do nome dele, nem nunca mais me esqueci do livro. E ele fazia relatos. É verdade, eu queria ter ido buscar um livro. Oh mãe! Oh mãe, deve-me estar a ouvir. Se a mãe tiver aí na sua mesinha de cabeceira o livro Morte um Amanhecer, e se não se importar de me trazer aqui, eu agradeço, porque eu gostava de mostrar esse livro. Porque é um livro também escrito por uma psiquiatra que conta as experiências que teve enquanto médica que acompanhava os doentes no fim de vida, nas horas, nos dias que eram considerados a fase terminal de vida. E o que ela concluiu é idêntico ao que muitos médicos por esse mundo fora concluíram, que as pessoas que têm experiências consideradas de morte clínica, ou seja, que estão apenas uns minutos consideradas como mortas,
mas depois voltam a respirar e voltam à vida. Essas pessoas, quer tenham passado por esse processo de morte clínica em Portugal, na Suíça, nos Estados Unidos, na China, no Brasil, independentemente da religião que têm, independentemente da idade, independentemente da cultura, relatam experiências muito idênticas. E todas têm a percepção de que o corpo fica no lugar onde ocorreu a morte. Normalmente estes relatos são relacionados. Não tenho. Ai, desculpem. É assim, aquele livro fininho, comprido. Se estiver lá em baixo. Pois é, não tem não, mãe. Pois, Está lá em baixo. pois, não sei, eu tenho que o procurar depois. Eu peço desculpa, é um livro, por coincidência, que me foi oferecido pela Manuela, que eu trouxe do Brasil, que cá em Portugal, não sei se entretanto ele já foi editado, mas não, nunca tinha sido editado em Portugal, pelo menos a última vez que pesquisei não havia. E a Manuela ofereceu-me esse livro já há muitos anos, com o título A Morte um Amanhecer, precisamente dessa psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que relata o mesmo que já relatava o Raymond Moody. E hoje em dia há imensos livros, imensos vídeos que relatam essas experiências de pessoas que tiveram, que foram consideradas mortas clinicamente. Eu ia dizer alguma coisa agora da. Já sei, ia dizer que atualmente há até muitos relatos de experiências vividas pelos próprios médicos, neurocirurgiões. Eu conheço pelo menos 2 que tiveram essa experiência e que a relatam em livro e até em muitos vídeos e muitas palestras pelo mundo fora. Um desses relatos, talvez o que mais me impressionou, foi de uma médica norte-americana, médica neurocirurgiã, que numas férias com a família estava a descer aqueles rios cheios de rochas num caiaque. Aquilo tem um nome que eu agora no crafting não me lembro bem o nome desse desporto. E ela estava a descer com os filhos e o marido, e o caiaque dela virou e ela ficou com o corpo todo dentro d'água. Demoraram, o caiaque, pelos vistos, ficou encaixado numas rochas e não conseguiam virá-la e tirá-la de lá de dentro. E quando a tiraram, ela já não respirava e eles estiveram em manobras para a reanimar durante uns minutos largos. E ela recorda-se de estar fora do corpo, olhar para baixo para o corpo e vê-los a fazerem as manobras. E depois sentiu o corpo dela deslocar-se. O corpo não. Sentiu-se, viu que o corpo ficou lá embaixo e ela, mesmo sem corpo, deslocava-se e acedeu a um lugar de uma luz absolutamente incrível, que é uma característica comum a todos os relatos, é que vem uma luz de um brilho, mas que não cega, que conseguem ver apesar da intensidade da luz. Muitas vezes encontram os espíritos das pessoas que conheceram e que já partiram, os familiares, amigos que já partiram. Outras vezes não encontram ninguém conhecido, mas por regra encontram seres que identificam como luz. Uma característica muito comum a estes relatos é que as pessoas têm muita dificuldade em descrever o que sentiram e o que viram, ou seja, têm dificuldades em encontrar palavras
que descrevam a intensidade e o deslumbramento que sentiram, porque dizem que é algo que nunca foi sentido nem visto aqui no plano terreno. É comum também relatarem a sensação de paz absoluta, uma sensação de leveza enorme, de felicidade, de alegria, que nunca foi sentida enquanto encarnados, enquanto dentro de um corpo físico. E isso faz com que muitas das pessoas que passam por essa experiência não queiram voltar. E é-lhes dito que, por um motivo ou por outro, precisam de voltar. E essa médica neurocirurgiã, a cuja entrevista assisti naquele programa do Dr. Ross, eu estava a ver o programa, por acaso, é aquele programa daquele médico americano que muitas pessoas devem conhecer. Era um médico que participava muito nos programas da ópera e depois criou o próprio programa dele. E ele, quando entrevistou essa médica, ela contou este relato, e foi no programa dele que eu assisti, e contava que não queria voltar ao corpo. E que lhe foi dito que ela ainda tinha 3 funções muito importantes para cumprir no plano terreno. Uma delas era acompanhar o marido na doença dele, porque ele tinha, salvo erro, problemas de ordem cardíaca. Outra ia ser ajudar a família a passar pela morte de um filho dela, que ainda não tinha morrido. E outra era contar essa experiência de morte clínica por todo o mundo. Ela ficou muito surpreendida porque soube nesse momento que o filho dela ia morrer. Recorda-se de regressar ao corpo físico como se fosse sugada, e assim que regressou ao corpo físico começou a sentir todas as dores que o corpo estava, porque o corpo tinha vários traumatismos provocados pelo acidente. E então, a partir desse momento, ela voltou a sentir outra vez as sensações físicas de dor, a angústia, foi levada para o hospital, teve muito tempo internada e em fisioterapia, teve que reaprender a caminhar porque as lesões foram muito graves. Bom, mas passado uns meses, eu agora já não me lembro muito bem da história, eu até estive a procurar na net a ver se conseguia encontrar o nome da médica, porque eu já enviei o vídeo da entrevista dela a algumas pessoas que passaram por mortes de pessoas muito próximas, muito queridas, e ainda não consegui encontrar o nome dela. E salvo erro era Anne-Marie, apesar de ser norte-americana, acho que era um nome que parecia assim afrancesado, Anne-Marie ou Anne-Mary, não sei. E então ela contou que realmente, passado uns meses, o filho morreu. Um filho com cerca de 20 anos, a fazer skate, foi atropelado e morreu. E ela diz que foi muito importante ela estar cá para acompanhar a família e ajudar a família a passar por essa experiência. E o Dr. Oz, muito surpreendido, perguntou-lhe como assim? Como é que tinha sido ela a ajudar a família se era ela a mãe? Se o filho era dela? E ela disse, sim, mas eu não sofri, porque eu sei para onde é que meu filho foi. Eu estive lá. E, portanto, eu não sofri, porque, pelo contrário, fiquei feliz por ele ter ido para um lugar de onde eu não queria ter saído. E realmente ela, desde aí, que faz palestras pelo mundo inteiro e conta essa experiência, retomou a atividade enquanto médica cirurgiã, mas disse que é uma médica completamente diferente, porque é uma médica empática, é uma médica que sabe ouvir, que sabe sentir, e até aí ela era basicamente uma cientista cerebral, mental, mas com o coração muito fechado.
um relato comum também a todas as pessoas que passam por essa experiência é precisamente a referência à forma como passaram a sentir. Passaram a sentir. É como se abrissem o coração. E realmente o propósito de uma experiência tão intensa como é a de morte clínica é uma experiência que muda radicalmente as pessoas que a vivem, assim como as pessoas que passam pela morte de alguém muito próximo, muito querido. Estas experiências que são consideradas até traumáticas, na maior parte dos casos, têm essa função de nos ajudar a abrir o coração, a ajudar a valorizar as emoções, a aprender a aceitar passar pelas emoções, aprender a passar pelas emoções com serenidade, aprender a transformar a revolta, a raiva em tristeza e aprender a chorar a tristeza. A relação com as emoções é muito complicada para a maior parte de nós. É mais fácil tentarmos, ou é aparentemente mais fácil tentarmos proteger das emoções. Erguer barreiras, erguer defesas, montar escudos, ficar mais frio, ficar mais mental. É por isso que a humanidade desenvolveu tanto a inteligência mental, precisamente para tentar não, através da valorização mental, não se entregar às emoções, para não sofrer, porque não quer passar pelas emoções dolorosas. E o que acontece na nossa vida, quando queremos evitar a dor, é que atraímos as experiências mais impactantes a nível emocional. E normalmente as experiências mais difíceis são as de perda de alguém que amamos. Mas essa experiência é a experiência de perder alguém que amamos muito. É normalmente uma experiência para treinarmos o desapego, a dependência. E a partida de um de nós, mais cedo do que a do outro, é combinada entre as nossas almas. As nossas almas têm programado o momento em que vamos partir. Aliás, nos próprios mapas astrológicos, muitas vezes é possível perceber quando pode ocorrer essa partida e porquê. E muitas vezes a perda de alguém que amamos muito acontece porque as pessoas com quem estamos, a quem estamos ligados na vida atual, os nossos familiares, os amigos mais próximos, são, por regra, almas que já conhecemos muito bem, que já nos acompanharam noutras vidas. E muitas vezes vimos, precisamente porque uma alma é uma alma companheira, é uma alma que já nos acompanhou tantas vezes, criamos laços de dependência, criamos apego e combinamos que desta vez um ia partir mais cedo porque ia trabalhar precisamente a experiência de conseguir viver sem o outro, para deixar de depender, para deixar de viver com esse apego. É um dos motivos
há milhentos motivos para combinarmos estas experiências. Por exemplo, um de nós, numa vida anterior, podemos ter sido nós a partir muito mais cedo e o outro ter ficado sozinho, e depois combinamos que agora vimos nós viver a experiência de perder o outro, é o outro que parte. Muitas vezes acontece também, por exemplo, perder filhos, crianças, perder bebés, porque noutras vidas já matamos bebés, já matamos crianças, depois vimos passar pela experiência de os perder. Como muitos sabem, já que não tinha planeado por acaso falar nisso, mas como muitos dos que estão a assistir que me conhecem, sabem, e eu já falei nisso também nas lives, o meu filho passou por um cancro maligno muito raro, um sarcoma de Ewing, quando tinha 15 anos. E na altura eu sabia que a probabilidade de ele não sobreviver era muito grande. E foi quando o confronto com a possibilidade da morte foi mais assustador para mim. Eu percebi que naquele momento estava a ser como que testada. Eu já era terapeuta e já acreditava na vida depois da morte, porque é outra coisa que eu posso falar, que é a minha experiência enquanto terapeuta com a morte. Porque eu ou conduzo as pessoas a fazerem regressão a vidas passadas. E eu comecei por as fazer de uma forma quase espontânea. E depois, sem ter planeado semelhante coisa, aconteceu vir a trabalhar em terapias de regressão a vidas passadas. É uma coisa de que eu não falo muito, porque eu sei que muitas pessoas não acreditam e eu nunca tive intenção, nem vontade, nem pretensão de convencer absolutamente ninguém, porque estas abordagens ou o interesse por estas áreas acontece de uma forma natural. E quando as pessoas tiverem vontade e curiosidade, elas procuram livros, procuram vídeos e chegam às respostas que procuram. Portanto, eu não tenho pretensão absolutamente nenhuma de falar, de convencer seja quem for, até porque eu fui uma pessoa cética durante a maior parte da minha vida e, portanto, passei a acreditar quando menos esperava e até a trabalhar nesta área. Portanto, as coisas acontecem sem que as planeemos. Como eu trabalhava já em regressões a vidas passadas, eu tinha a profunda convicção de que as vidas anteriores a esta que estamos a viver, de facto, existem. Eu, pessoalmente, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma, pelas minhas próprias experiências e pelas experiências das pessoas que atendo. De facto, não tenho dúvida nenhuma, mas também não tenho como provar, quer dizer, é quase possível provar a existência dessas vidas, mas é uma coisa tão pessoal, tão subjetiva, que há uma coisa que eu penso, que é todos nós, quando morrermos, vamos descobrir que afinal a vida continua e que já tivemos muitas vidas no planeta Terra e eventualmente noutros planetas, noutras dimensões, antes desta. Portanto, todos vamos descobrir a mesma coisa, que mais não seja quando morrermos. Por isso, temos tempo. Claro que se nos abrirmos para esta possibilidade,
podemos encontrar muitas respostas para muitas das nossas questões, sobretudo para aquilo que nos acontece. Isso apazigua-nos, acalma-nos e ajuda-nos a viver a vida de uma forma muito mais plena, a sentirmos muito mais realizados. Essa é a minha experiência e a experiência que eu vejo em muitas pessoas que acompanho. E por isso tem muitas vantagens conhecermos e acedermos a essas memórias, se bem que não devemos, eu pelo menos creio que nunca o fiz, pelo menos nunca tive intenção de o fazer por curiosidade, nunca. Aliás, há pessoas que são importantíssimas na minha vida que eu não faço a mínima ideia do que é que já, que tipo de relações tivemos noutras vidas, que tipo de laços familiares ou de amizade, não faço a mais pequena ideia, porque sempre esperei que surgisse, e normalmente surge por questões terapêuticas. Eu faço as terapias sempre em conexão com uma energia de vibração muito mais alta que conduz a terapia, porque sabe o que a pessoa pode aceder, o que é que precisa de aceder para resolver determinadas questões emocionais ou até de saúde. Mas não sou eu que sei. E, portanto, eu não faço sem essa conexão a essa energia superior que me guia a mim e à pessoa que está a ser conduzida. E por isso nunca fiz por curiosidade, ora, deixa-me cá ver o que é que eu já, se eu conheço já esta pessoa de outra vida, isso nunca fiz. Surgiu sempre de uma forma espontânea ou sempre conduzida pela energia de vibração superior, como é o caso, por exemplo, do nosso eu superior. Será que está parado? Estão-me a dizer que parou. Alguém me pode responder? Se me está a ver e a ouvir. Oh, 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 oh. E agora? O que é que eu faço? Tenho que esperar. Oh, oh, oh. Está tudo bem. Agora não. Ok. Ótimo, ótimo. Então vou continuar. Estava eu a falar na forma como as regressões acontecem e como são conduzidas. Nada, está tudo bem. Obrigada, mãe. Minha mãe impecável, como disse a Lídia. Não parou nada, está tudo bem. Talvez tenha parado no ecrã da pessoa que fez o comentário, mas pelos vistos está a continuar. Beijinhos, prima, entrou agora. Beijinhos. E então, a propósito das regressões, eu até tenho aqui um livro que é o primeiro livro que eu li sobre regressões a vidas passadas. Como eu já referi numa live, também foi a Manuela que me falou neste autor, Brian Weiss, um psiquiatra norte-americano, que era o diretor de psiquiatria da clínica Monte Sinai, do Hospital Monte Sinai em Miami, e que começou a ouvir relatos de uma paciente, enquanto sob hipnose, ele conduzia a hipnose para a levar a memórias da infância, que supostamente estariam na origem de questões traumáticas. Ela, por exemplo, ela tinha imensas fobias, essa paciente. Não conseguia engolir um comprimido, não conseguia entrar num elevador, tinha muitas, chegou a um ponto em que já não saía de casa. E ela depois
de repente, em vez de relatar o que tinha vivido na infância, portanto, conduzida sob hipnose, eu não trabalho com hipnose, apenas em estado alterado de consciência. A pessoa nunca perde a consciência de onde está e com quem está e o que está a dizer. E essa paciente era a Catherine. Era a Catherine. Começou a relatar pelos pormenores que ia relatando, percebia-se que era outra época, outro século, e que, por exemplo, quando relatou uma experiência de afogamento, ela deixou de ter medo de engolir, de se afogar só por tomar um comprimido. E o Brian Weiss, sim, Brian Weiss, Carla, muitas vidas, muitos mestres, exatamente. Ele percebeu que o acesso a essas memórias tinha um efeito curador, porque a pessoa libertava-se da fobia ao reviver a experiência que estava na origem da fobia. Ela libertava-se dessa fobia, deixava de ser traumático, deixava de ser um problema. A pessoa perdia o medo que tinha ganho que tinha desenvolvido com essa experiência traumática. E ele começou a gravar as consultas com a autorização da paciente e com o relato das consultas e das reações que ela teve depois de reviver os momentos relacionados com outras vidas. No caso dela, ele teve até a oportunidade de comprovar que os relatos que ela fazia eram verídicos. Por exemplo, ela era uma pessoa que ele tinha a certeza que não tinha cultura, não tinha conhecimento para fazer uma descrição pormenorizada de uma determinada civilização. E depois anotava os pormenores do relato dela e ia confirmar nos arquivos, nas bibliotecas, e realmente o que ela descrevia tinha acontecido. E a verdade é que, mais importante do que confirmar que o que ela dizia era verídico, tinha de facto acontecido, foi perceber que ela se ia curando de cada uma das fobias à medida que acedia à memória das experiências que as tinham causado. E esse é o propósito da regressão a vidas passadas. É ajudar as pessoas a libertarem-se de traumas que as condicionam e que tiveram origem nessas experiências. Eu tenho até uma experiência muito curiosa para contar, que é também a propósito de viagens e de vidas passadas. Porque eu, quando tinha 21 anos e estava completamente a leste desta área, deste conhecimento, eu fui a Florença, a Itália, com tios, ou com uns tios e umas primas. E a Lindinha está aqui a assistir, mas a Lindinha não foi. Tu não foste, Lindinha? Acho que não. A Penita foi, pois. Eu fui com a Penita e outras duas primas e uns tios. E quando cheguei a Florença, quando cheguei à parte histórica, senti muito medo. Senti-me mesmo em pânico. E parecia que eu via correntes a arrastar. Pois não foste, Lindinha, obrigada. E parecia-me que eu via os cascos das patas de cavalo bater no chão das ruas, e eu via correntes, como correntes estivessem também a arrastar pelo chão. Mas eu olhava à minha volta e não via nada. E, portanto, estava a achar muito estranho e estava-me a parecer que aquilo era da minha cabeça e não tinha... E pura e simplesmente não disse nem às minhas primas, nem aos meus tios o que se estava a passar, porque é que estava em pânico. Eu só perguntava se podíamos ir para o hotel.
Isto era meio da tarde, tínhamos acabado de lá chegar e os meus tios disseram: mas nós agora ainda vamos passear, vamos dar umas voltas, aqui por conhecer, depois vamos jantar e depois é que vamos para o hotel. E eu disse: mas não podemos ir já. Mas eu não posso ir para o hotel. Agostinho, mas porquê é que queres ir para o hotel? Mas porquê? O que é que se passa? E eu estava aterrorizada e não fazia ideia porquê. Pronto, depois lá tive que lidar com a situação. No dia seguinte acordei melhor, já mais serena, já mais calma, menos medo. Pronto, e a situação acabou por passar. Anos mais tarde, muitos anos mais tarde, já eu trabalhava como terapeuta e acedi de repente, sem esperar, sem sequer me estar minimamente a lembrar dessa viagem que já tinha acontecido há mais de 20 anos. De repente acedi ao que é que aconteceu ali em Florença, numa vida passada, e porque é que eu tinha tanto medo. Quando lá voltei, a minha memória ativou-se. Na altura eu não fazia ideia, e se me perguntassem se eu acreditava em vidas passadas, certamente que eu responderia que nem pensar. Mas já quando eu acreditava em vidas passadas, nunca mais me lembrei que aquela experiência em Florença podia ser uma memória de vidas passadas. Nunca mais me lembrei. De repente, numa meditação, acedi ao que se passou nessa vida e percebi porque o meu pânico. E curiosamente, até mais curiosamente do que isso, é que quando trabalhava em Lisboa, atendi uma cantora de ópera que me disse sempre que achava que tinha uma sensação de familiaridade comigo, como se me conhecesse. E uma vez veio à consulta muito assustada porque tinha passado por uma situação no ensaio da ópera. A peça, portanto a ópera, passava-se em Florença. E quando chegou a uma parte do ensaio, ela ficou em pânico e saiu a correr do Teatro de São Carlos e só parou de correr quando entrou numa igreja no Rossio e ficou lá muito tempo sem saber o que é que lhe estava a acontecer e o que é que estava a sentir. Percebemos as duas depois que era dessa vida que nos conhecíamos e por isso é que a experiência tinha sido comum e por isso, no caso dela, a minha memória ativou, no meu caso, a memória ativou-se quando fui a Florença. No caso dela, a memória ativou-se quando ensaiou uma peça que se passava em Florença com uma trama que tinha precisamente a ver com o que ela viveu lá. A peça encenava a situação que ela experienciou na vida passada e por isso ela ficou em pânico. E foi quando percebemos de onde vinha a nossa ligação. Que é uma sensação comum quando encontramos pessoas que já viveram connosco noutras vidas. Nós temos a sensação de a conhecer de algum lado. E realmente muitas vezes conhecemos, mas não é da vida atual, é de outras vidas. Temos sensações e o encontrar pessoas que já conhecemos de outras vidas provoca em nós sensações diferentes. Por exemplo, se a relação com essa pessoa noutras vidas foi uma relação harmoniosa, nós, quando a encontramos, temos uma sensação de simpatizar com a pessoa agrada-nos, apreciamos a companhia, é agradável. Quando a relação foi conflituosa noutras vidas, nós conhecemos, quando encontramos a pessoa, sentimos desconforto e antipatizamos,
Quantas vezes eu já pensei, ai, mas a pessoa não me fez rigorosamente nada, eu mal a conheço, ela não me fez nada, nem sequer ouvi a voz dela e como é que já tenho uma sensação de antipatia. Às vezes até a pessoa imaginemos, a pessoa era-me apresentada por uma amiga minha, ou um amigo, e essa pessoa era muito amiga do meu amigo ou da minha amiga. E eu achava que se era amiga dela também, à partida, tinha tudo para ser minha amiga. Mas não consigo simpatizar. E quando mesmo assim não consigo simpatizar, é porque estou a reconhecer a energia daquela pessoa, mas a reconhecê-la de uma forma uh, a ativar recordações inconscientes não muito agradáveis. E isso é o que está, normalmente, na origem dos nossos relacionamentos, sejam eles familiares, de amizade, profissionais. Muitas vezes vimos tentar resolver situações que ficaram pendentes, não resolvidas, noutras vidas. Vimos trabalhar o perdão. É um trabalho muito comum, virmos aprender a perdoar. E muitas vezes, quanto mais forte é o parentesco, vou ter que recusar a chamada porque está a interferir na gravação. Quanto às vezes a relação é muito próxima, mãe e filha, mãe e filho, irmãos, e vêm trabalhar o perdão, e por isso vêm nessa relação tão próxima para conseguirem aceitar-se e perdoar-se. Mas eu há bocado saltei e eu já percebi que ando aqui com uma bola de ping-pong, vou para um tema, ora vou para o outro. É o que faz não ter aqui a Manelinha. A Manelinha ajudava-me a orientar. Ajudava-me. Pronto, agora X tempo. Vamos falar disto, porque agora o tempo está a acabar. E eu dispersei-me por aqui. Ponho-me a falar. Mas, enfim, agora vou ao bocadinho. Abordei o assunto da doença do meu filho e não continuei porque depois saltei para outra coisa. Porque eu estava a dizer que já era terapeuta quando ele adoeceu e percebi que era um grande teste às minhas crenças, àquilo em que eu acreditava, porque na altura, como eu estava a dizer, e por isso é que me dispersei a falar de vidas passadas, na altura eu já trabalhava como terapeuta de regressão a vidas passadas, portanto eu acreditava convictamente na existência de vidas passadas e na continuação da vida depois da morte. Mas a iminência, a possibilidade do meu filho morrer, não abalou, não pus as minhas crenças em causa, não duvidei, mas assustei-me. Porque são situações que mexem com os nossos medos mais profundos. E de facto, eu tive a oportunidade de fortalecer ainda mais as minhas crenças, a minha fé. E isso ajudou-me a passar pela experiência de uma forma muito diferente que teria acontecido se eu não tivesse desenvolvido esse conhecimento e essas crenças. Se eu tivesse passado pela experiência da doença do meu filho anos antes, eu provavelmente ia-me revoltar, ia me vitimizar e com as convicções que eu tinha, o conhecimento que eu tinha, a experiência que eu tinha, eu pude passar pela experiência com total aceitação. Não deixou de ser difícil, houve muitos momentos de medo, realmente, mas o que prevaleceu foi sempre a confiança numa energia superior que estava a cuidar de tudo,
porque a outra crença é sabermos que tudo o que nos acontece tem um propósito e tem uma causa que está em nós. Nós não somos vítimas de nada, não somos vítimas de ninguém. E, a partir de uma perspectiva superior, aquilo que nos acontece tem mesmo que acontecer para equilibrar o nosso passado. Portanto, de uma perspectiva superior, tudo o que nos acontece é absolutamente justo. A visão que nós temos do que está a acontecer é muito limitada, porque nós não temos memória consciente do que aconteceu em vidas anteriores, não sabemos porquê que estamos a passar pelo agora, a ideia que temos de nós é limitada à atualidade, até porque se nós viéssemos com consciência do que se passou lá atrás, não aguentávamos, creio eu, acho que não aguentávamos, e então nós vamos conhecendo o que está por detrás de cada coisa que nos acontece, em doses profiláticas, chamamos assim, vamos conseguindo lidar com a realidade, com a verdade, aos poucos e em parcelas. Porque nós não temos arcabouço para assumirmos uma responsabilidade, portanto, que está para trás de nós, para tantas experiências, tantos desequilíbrios que causamos, que provocamos, e também que sofremos e que estão na origem da tentativa de equilibrar agora o passado que foi desequilibrado. E, portanto, vamos acedendo a essa informação aos pouquinhos. Claro que... querido! Obrigada. É claro que à medida que vamos acedendo a essa informação, que nos for facultada sempre com um propósito terapêutico, nós vamos percebendo aquilo que nos acontece e torna-se muito mais fácil aceitarmos a experiência que estamos a viver. Percebemos como ela é importante, como ela é necessária, porque foi das coisas que mais me custou encaixar. É que tudo o que eu vivo é necessário. Assim como tudo o que todos vivem é absolutamente necessário. Entender porque implica uma responsabilização, perceber o que é que está por detrás, o que é que foi vivido anteriormente que levou a esta necessidade de passar agora por essa experiência para abrirmos o coração, para ampliarmos a consciência, para desenvolvermos a empatia, a tolerância, a capacidade de perdoar. Tudo isso são as funções daquilo que nos acontece. Tudo o que nos acontece, todas as experiências têm esse propósito, de nos ajudar a evoluir enquanto espírito, sobretudo enquanto espírito, enquanto alma. É por isso que todas as experiências pelas quais passamos, todos os acontecimentos da nossa vida, estão perfeitamente planeados pela nossa alma, sem falhar, sem erro. É outro conceito que foi difícil para mim assimilar. Foi o de que não há erro no universo. É muito difícil, sobretudo quando temos este tipo de sensibilidade em que sentimos a dor de tudo, as emoções dos outros que estão à nossa volta, quando sentimos a dor do mundo. É muito difícil aceitar, compreender que essa dor é necessária. Por isso é que muitas pessoas dizem onde é que está Deus, quando as crianças estão a passar fome, onde é que está Deus quando com estas guerras como a do Afeganistão, Síria. Eu percebo que é muito difícil entender. Eu percebo. É mesmo muito difícil entender. Mas eu pessoalmente acredito que é realmente absolutamente necessário. Não há outra forma de processar dentro das pessoas aquilo que uma dor atroz provoca. Aquela dor é um processo alquímico, transformador, evolutivo, que mais nenhuma outra emoção provocaria.
E se não for a dor a ajudar-nos a ganhar consciência, nós não mudamos. O ser humano não muda. E mesmo assim, nestes anos, séculos todos, com tanta dor, ainda mudou tão pouco. O ser humano ainda consegue ser absolutamente cruel, atroz. Ainda agora está a acontecer uma situação que que nem tem a ver com seres humanos, que tem a ver com búfalas, 1000 búfalas no Brasil que foram deixadas pelo dono à fome e à sede e que não deixa ninguém ir ajudar. Quer dizer, há níveis de crueldade que parecem mentira. Claro que uma pessoa que faz isso, ela vai ter que aprender. Quando, quando nós tivermos o conhecimento que aquela criança que está a passar fome, provavelmente, ou que está a ser abusada, provavelmente abusou, escravizou, matou dezenas, centenas de pessoas, nós percebemos que há uma lógica no universo que rege tudo o que acontece ao ser humano e não só. Parece que estamos a chegar ao fim do tempo. Se estivesse aqui a Manelinha, estávamos aqui a terminar a nossa live, mas eu também acho que vou terminar. Eu acho que vou terminar. Tenho aqui. Tanta coisa que ficou por dizer. Eu sou uma fala barato, agora é que eu vejo. Eu antes. Antes dos lives começarem, eu penso sempre, mas o que é que eu vou dizer? Eu tenho tão pouco para dizer, o tempo, como é que eu vou preencher a parte que me cabe é 1 hora. E hoje pensei, 1 hora toda só para mim. Eu vou chegar às 10 e já tenho tudo dito. Afinal, cheguei às 10h30 e não disse muitas coisas que tinha aqui anotado para dizer. Mas esta é gira. Eu só vou tentar ser rápida, que é. Podes continuar, diz a Sónia. Que queridas. Que queridas, obrigada. Então eu vou contar. Só porque me pedem muito. Eu ia contar na mesma, não é? Então é. Obrigada, queridas. Muito obrigada. Obrigada. Então, eu vou contar a história de Megève porque tem a ver com a experiência de quase morte, não comigo, que eu falei no início da live, e tem a ver com viagens. Eu fui, há muitos anos atrás, eu já estava divorciada, portanto, tinha mais de 32. Bem, não interessa, é fazer as contas como diz o Guterres. Suzete, obrigada eu. E então, que querida, obrigada. E então, fui a Megève também com tio. Por acaso, os mesmos tios e os mesmos primos com quem tinha ido a Florença. Muitos anos mais tarde, fomos a Megève esquiar. E logo no segundo dia eu fiz ruptura de ligamentos e tive a experiência mais incrível. Tive esse acidente no topo de uma montanha. Tínhamos subido tínhamos tomado 4, como é que se chama? Os teleféricos, e portanto era muito alto e até demorou muito. Portanto, eu vi numa maca que deslizava, puxada por um socorrista, não é? O socorrista esquiava e puxava a minha maca onde eu vinha deitada na neve. E, portanto, foram muitos minutos, eu não sei, eu não faço ideia, porque não tinha relógio, mas eu devo ter ido a deslizar
pelas pistas em mais de 20 minutos, a uma velocidade razoável. E lembro-me que a dor tinha sido muito forte no momento em que fiz a ruptura, porque eu ouvi mesmo um estalido e pensei até que a perna tinha partido. Mas quando estava a deslizar, a dor desapareceu completamente e senti uma sensação de paz incrível, improvável naquela situação. E depois foi a primeira vez que eu tive a percepção da presença de seres de luz. E comecei a sentir a presença de seres de luz pela pista abaixo, no meio das árvores e a acompanhar-me. E lembro-me do meu espanto de ter pensado: então é aqui que os anjos vivem. E eu pensei que aquele espaço era habitado mesmo por seres de luz, que eu associei a anjos. E quando cheguei lá abaixo, ao pronto-socorro e fui vista por um médico, ele perguntou-me se eu era desportista. Claro que não era, porque se fosse desportista tinha que ser operado imediatamente, mas mesmo não sendo, eu tinha que ser operada mal chegasse a Portugal. Mal regressasse. Tinha que ser imediatamente operada, porque era a única forma de não ficar com uma lesão grave. Mas quando cheguei a Portugal, eu optei por consultar um massagista de quem eu tinha as melhores referências. E ele fez-me o tratamento com massagens e aquelas luzes vermelhas, enfim. Não implicou operação. Na opinião dele, não havia necessidade de operação e a verdade é que eu fiquei completamente bem e nunca mais tive dores, a não ser quando o tempo muda assim de uma forma muito brusca. Mas o que eu queria contar é que um dia ele confessou-me que tinha tido uma experiência de quase morte. Inclusivamente, no hospital, tinha sido levado para a morgue. E ele acordou, retomou a consciência precisamente na morgue. Foi uma experiência assustadora, basta imaginar, não é? Mas, a partir daí, ele começou a sentir o corpo das pessoas por dentro, quando lhes tocava. Punha a mão, por exemplo, no braço e sentia se o osso estava estalado, se estava partido, ou se estava tudo bem. A mão dele funcionava como um autêntico raio-x. E ele disse que me estava a contar isso porque percebeu, ao fazer umas massagens, que a minha... Como é que eu vou dizer? Ele percebeu como é que a minha energia funcionava, a minha sensibilidade, e achou que podia falar comigo sobre esse assunto. Realmente, na altura, eu já tinha lido livros sobre as experiências de morte clínica e compreendi perfeitamente aquilo que ele estava a descrever e como as experiências de morte ou morte clínica são tão transformadoras. Eu queria agora acabar, que é para também não me tornar muito maçadora, para vos dizendo-vos que acredito convictamente, piamente, que a morte não existe. O que existe são transições. Pois, estão-me aqui a dizer que já conheciam esta história porque eu já tinha escrito no blog, sim. A história do ski, a do massagista, não tinha contado. Mas a de Megev, sim, tinha contado no blog. Há pessoas que já conhecem, que leram o texto em que conta isto no blog. No primeiro blog, sim. Megev. E estava eu a dizer que acredito convictamente que a morte não existe.
existe sim uma transição para outro plano, e a sensação é muito idêntica àquela que nós temos quando sonhamos. Realmente, nós morremos todas as noites e temos tanto medo da morte. Quando adormecemos, o nosso espírito desloca-se, sai do corpo físico e vai visitar outras dimensões. E é por isso que muitas vezes sonhamos com pessoas que já partiram. Na verdade, tivemos a visitá-las noutros planos. Isto dos sonhos é outro assunto. Muitas vezes projetam emoções nossas, mas por outro lado, oh que linda, Carla, que linda. Mas a nível espiritual, o que acontece quando dormimos é o mesmo que acontece quando morremos. Por isso morremos todos os dias. Simplesmente, quando dormimos, voltamos para o corpo físico. Porque nós temos aquilo que os espíritas chamam um fio de prata, que é um fio energético que liga o nosso espírito ao nosso corpo físico. E quando o nosso corpo físico morre, o fio de prata quebra-se para nós não regressarmos, não é? Como eu disse há alguns nesta live, esse momento está sempre planeado, programado. Para o espírito é um alívio enorme, porque o corpo físico é muito denso e é por isso que temos que deixar aqui o corpo físico quando temos planos de viver noutras dimensões que são muito mais leves e que o corpo físico não encaixa nesse nível de vibração dessas dimensões. E por isso temos que deixar o corpo físico. A experiência física, como todos sabem, aqui neste planeta não é fácil. É uma experiência onde vimos aprender a lidar com as emoções e, portanto, muitas emoções são muito difíceis, como todos sabem. Ficamos todos muito cansados com estas emoções, mas depois, paradoxalmente, temos medo de deixar este plano tão denso, tão difícil, e ir para outro mais leve. Também não há só planos mais leves, de facto, há planos também mais densos, mas por regra partimos para outros mais leves. A morte, já também escrevi sobre isso no blog, sobre a frase do Steve Jobs, quando, antes de partir, em que ele disse que a morte foi a melhor invenção da vida. E, por acaso, a morte, no meu caso, apazigua muito, porque eu penso sempre, um dia isto vai acabar. Um dia estes desafios mais difíceis, emoções muito densas, muito intensas, muita dor, muito medo, um dia isto tudo vai acabar, vamos passar para outra dimensão, e eu vejo como um alívio, um alento que me dá para continuar a vida aqui com todos os desafios que talvez quem seja mais sensível sinta mais cansaço. E como eu tenho esta experiência de... Outra coisa que eu vou dizer. De comunicar com os espíritos de pessoas que já partiram. É outra coisa que me dá a certeza absoluta de que a vida continua. É outra coisa que eu também não tenho muito como provar, não é? E também por isso não falo muito.
mas isso dá-me a certeza absoluta da continuação. E por isso sinto uma serenidade tão grande em relação ao momento da partida. E é este conhecimento, esta convicção, foi o que me ajudou a passar pela experiência da doença do meu filho. Claro que eu sabia que, por mais que eu acreditasse nisso tudo, a separação física poderia ser muito dolorosa. Claro que sim, mas sabermos que é apenas temporária, no meu caso, ter a certeza absoluta que é transitória, que depois que o espírito é eterno, que a vida é eterna. Às vezes eu até me canso de pensar, mas isto é eterno. Ai, meu Deus, mas isto não vai acabar nunca. Só que os outros planos são muito, muito, muito mais fáceis. É tudo, de facto, muito mais fácil e há um sentido para a vida, há um sentido para isto tudo que nós vivemos. Isto é mesmo fantástico. E abrirmos-nos para estes conhecimentos que a maior parte das pessoas receia, duvida tanto. E eu compreendo que duvido, como eu já disse, e eu também duvidei durante muitos anos. Mas isto apazigua-nos tanto, ajuda-nos a aceitar tantas das experiências que nos chegam e, sobretudo, ajuda-nos a aceitar a separação de alguém que amamos muito. Houve um motivo para as nossas almas combinarem isso. Só esse conhecimento já é apaziguador. Saber que há um propósito, que não foi um azar, não teve a ver com merecimento ou falta de merecimento. Foi apenas uma decisão com vista às nossas experiências que nos vão ajudar a desenvolver a consciência, a ampliar a consciência, a ganhar conhecimento. Por isso vai sempre, 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 sempre valer a pena. E de facto tem muito a ver com abrirmos para a possibilidade de comunicarmos com energia, aprendermos a comunicar com energia. Da mesma forma que os santos ou os seres de luz em que acreditamos também não se materializam, não nos aparecem fisicamente, também os espíritos das pessoas das pessoas que nós amamos e que já partiram não se pode materializar, mas comunica connosco de uma forma até muitas vezes mais eficaz do que se estivessem dentro do corpo físico. Porque os espíritos, quando acedem a outros planos, têm uma capacidade de sentir emoções e de sentir o amor muito ampliada. E a forma de comunicar connosco é muito mais eficaz porque eles entram no nosso pensamento, entram no nosso sentimento, podem nos enviar imensas mensagens, imensos sinais que nos mostram. Ai, a Manelinha! A Manelinha se calhar está-me a querer entrar. Será que quer entrar? Esperem. Deixem-me ver aqui. Se ela me... estou sem... Estou a falar para ontem. Ninguém me está a ouvir. Será? Estou sem net. Estão-me a ouvir? Alguém me pode responder se me está a ouvir? Estamos a ouvir? Sim! Ai, aleluia, aleluia, aleluia! Que bom! Já estava aqui com medo de estar a falar para o boneco. Porquê? Porque recebi uma chamada da Manuela e tentei abrir o computador e estava o computador sem internet e eu, às tantas estão aqui a falar
e sem ligação. Ai, a Manela mandou mensagem. Ela está a perguntar como é que correu a live. E nem ela sabe que eu ainda estou por aqui a debitar. Ai, pois é, mas realmente, olha, sou eu que agora digo que às tantas é melhor terminar, senão ainda se cansam de me ouvir. E o tema é um tema muito delicado, é um tema muito sensível, ah, e, já falei imenso, mais do que alguma vez falei sobre ele. Por isso, se calhar é melhor ficarmos por aqui. E depois continuaremos, até porque na próxima live vou deixar já aqui o convite para a próxima live, já com a Manelinha, que será no dia 1 de dezembro. Vai estar. Oh, que queridas! Oh, que queridas! Ainda bem que gostam. Então podemos continuar este tema para outra altura. Para a próxima está programado viagens, vai-se manter o tema viagens, mais no sentido literal do termo, com as experiências de viagens, como eu já disse, a Manuela tem uma experiência muito vasta em viagens pelo mundo fora. Oh, Lídia, que querida! E que queridas todas! E portanto, a Manuela com certeza que vai dar um contributo muito precioso. Eu também vou fazer as minhas partilhas de experiências cuja partilha com conteúdo que pode ser muito interessante, porque realmente houve muitas experiências no meio das viagens que foram surpreendentes. E por isso eu acho que vai ser giro. Portanto, próxima live, dia 1 de dezembro, 2 a 8 dias, quarta-feira às 9h30. Estão todos convidados a assistir. Para nós é um gosto imenso que nos acompanhem. Imenso, indescritível. E falaremos das viagens como está programado. Hoje falamos da viagem mais longa, a nossa viagem espiritual, a viagem da alma, o que é a morte, e volto a dizer que a morte não existe. A morte não existe e os nossos queridos que já partiram estão até mais vivos do que nunca. Eu também podia falar, mas não tive tempo. E mesmo assim já me enchi em quase meia hora. Eu gostava também de ter falado na experiência que tive com a comunicação que a minha avó Bertina fez há uns anos atrás. Cerca de 20 anos depois da partida dela, comunicou comigo e isso encheu-me a alma até hoje. E há muitas situações. Oh, Sónia, que querida! Oh, vocês são todos tão queridos! Oh, olha, eu ficava aqui a falar até à meia-noite. Cuidado! Já há um ditado que diz: cuidado com o que pedes, porque pode-se concretizar. E vocês pedem para eu continuar a falar. Olha, Minda, tu conheceste a minha avó Bertina. Conheceste, pois conheceste de certeza. Foi uma experiência tão bonita. E era giro ter partilhado, embora eu tenha falado sobre isso no blog também. Há um texto sobre a minha avó
E há pouco também escrevi no atual blog, que por acaso tenho escrito muito pouquinho. Ahm, e é um texto em que falo também dos meus outros avós, da avó Leopoldina, do avô Coelho e do avô Molar. Ah, e também era interessante e tem a ver com este tema da viagem, desta grande viagem. Oh, são tão queridas! Vocês dizem-me cada coisa mais linda. É o que eu digo, cuidado com o que pedem, porque eu ficava aqui a falar e nunca mais me calavam e vocês depois, ai, já não me podiam aturar mais. Mas é um gosto mesmo muito grande estar a falar convosco, muito grande. E, como disse, falei sobre temas que não falo habitualmente. Até tem sido curioso, porque amigos que até nem se conhecem entre eles me disseram nas últimas semanas que não sabiam que eu trabalhava em regressões de vidas passadas. Amigos de há muitos anos e amigos com quem convivo com muita frequência. Eles sabem apenas que sou terapeuta espiritual, mas sem pormenores. Porque, como eu disse, eu não costumo falar muito sobre isso, a não ser aos clientes. Claro, e os clientes chegam até mim porque sabem isso, por regra, não é? Mas não porque eu falo nestes assuntos, mas de uma forma assim tão específica, no blog, vou falando, mas sem fazer menção assim muito específica ao que faço. Espero que a minha mãe não esteja muito chocada com o que eu contei aqui, porque eu também nunca falei com ela abertamente sobre isto. Mas pronto, mas não é nada que ela não desconfie, creio eu. E pronto, olha, foi um prazer enorme esta partilha convosco. Então, receber o vosso carinho com estas mensagens a dizer que gostavam. Oh, que querido! Oh, tão queridas todas! Diz ali, ninguém está habituada, pois, de certa forma está. Eu fico muito enternecida com os vossos comentários. São muito motivadores. Muito. E lá está. Talvez então um dia continuemos este tema. E eu esqueci-me, se eu não fosse a rainha do esquecimento, eu por acaso disse no convite para a live, podiam fazer perguntas, claro que podem sempre, como é lógico, mas nos comentários colocar perguntas para eu ir respondendo, mas no início da live esqueci-me de voltar a insistir e a frisar isso, que podem colocar qualquer questão. E então na próxima live que abordarmos este assunto, então não se esqueçam, até podem ir pensando em perguntas que gostavam de fazer para depois colocar, devemos de combinar uma data só para continuar este tema. Combinado? Então, um beijinho muito grande, obrigada, muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes, àqueles que vão assistir depois também a visualizar a gravação. Desde já agradeço muito. Foi um prazer enorme para mim, foi um prazer enorme o vosso feedback, o vosso carinho, a vossa companhia. É um gosto muito grande e um beijinho a todos, com desejos de que tenham uma noite tranquila, descansada, reparadora e vamos nos vendo. E não se esqueçam, próxima semana, quarta-feira, às 9h30, tá? Um beijinho muito grande. Obrigada eu. Beijinhos, amores. Beijinhos. Obrigada.
Beijinhos. Tchau, vou desligar.